Olá, seja muito, mas muito bem-vindo a mais um episódio do PMI S Talk, o podcast que fala tudo e mais um pouco sobre o gerenciamento de projeto, liderança, empreendimento, empreendedorismo, sabe? Todo esse universo que envolve o gestor de projeto. E hoje eu tô com uma convidada, mas é uma convidada... Andréia, eu já falei logo, é a Andréia Santesi, porque a Andréia, ela, entre muitas coisas, ela é hoje diretora de educação do PMI, né? Uhum. E é minha amiga. Uhum. Tenho o privilégio de ter você, ter essa amizade. Seja Lógico, bem-vinda. obrigada. Andréia, e hoje a gente vai conversar com a Andréia, antes de eu começar a te fazer as perguntas, Andréia, a gente vai falar sobre essa diretoria, o que acontece, o que eles fazem, onde se escondem, onde atuam, né? Mas não se esconde não, gente, que a Andréia tá em tudo. É que nem arroz de festa, tá em tudo, né, Andréia? Tudo. A Andréia tá Não lá. chama não que eu vou. Show demais. Então, já acompanha o PMI aqui nas redes sociais, que a gente está aqui pronto para te receber, para você fazer parte aqui da nossa galera, da nossa equipe, desse projeto. Andréia, você é gerente de projeto, né? Você atua com isso, né? Você trabalha com isso. Me fala um pouco sobre a sua área, né? Onde você atua, TI, né? Então, tenho formação em ciência da computação, né? Ok. O MBA em gerenciamento de projetos. Uhum. E eu sou gerente de projeto de TI e automação industrial. Né? Gerencio projetos grandes, médios, já gerenciei projetos da Vale, da ArcelorMittal, da Comgás lá em São Paulo, e hoje eu tô na Nexa gerenciando os projetos lá da Nexa. E aí, você tá há quanto tempo na área de gerenciamento? Assim, quando você descobriu o gerenciamento assim, há quanto tempo mais ou menos? Então, desde 2011, Entendi. né, que eu comecei a gerenciar projetos de redução de custo lá na Vale, né? E aí foi surgindo um atrás do outro, um atrás do outro. É uma paixão, né? E dá trabalho. Ai, André, não fala não. Outra coisa que eu sei que dá trabalho, André, é a diretoria de educação, né? Muito. André, antes de eu te perguntar da diretoria, você sabe que eu vim com essa camisa em sua homenagem, né? Dei de presente. Deu de presente, eu falei, pois eu vou honrar nossa amiga Andréia com uma camisa. Obrigada aí, André. Então, eu vim bem vestida aqui, ó. Mostrar que é capixaba. A raiz, tá? Por favor. Na verdade, eu não sou capixaba da Gema, eu sou paraense, mas eu já moro aqui há 5 anos, eu já me considero capixaba. Isso, aí assim, o que eu vou dar de presente? Uma camisa capixaba. É verdade, Uai, é isso não vou daí. errar. E não errou, gente. Mas vamos lá, André. O papo tá bom, André, mas agora vamos falar da diretoria de educação, porque não é o seu primeiro mandato. Você já veio desde do antigo biênio. Já vou pro terceiro ano, né? Já, André. Mas como que surgiu esse convite para educação, Andréia? Menino, então, o que acontece? Eu sempre fui voluntária da educação. Eu entrei gerenciando os projetos os preparatórios para certificação. E aí eu lembro que não tinha muitos projetos, entendeu? Mas ali eu falava que era meu filho, entendeu? Entendi. Tanto é que eu falava com os diretores, olha, você não bota ninguém no meu lugar e nem bota ninguém para me ajudar, porque isso é meu. Entendeu? Então, assim, o Arthur passou para mim, aí depois o Arthur saiu da diretoria e veio Rafael? Não, diretoria. Ah, O Arthur tá. era diretor de educação, ok. aí veio o Ebert, depois veio o Odair. E daí eu meio que fiquei backup do Odair, né? Que o Odair era o diretor, e aí o Odair precisou sair. E aí eu entrei como coordenadora de conteúdo do seminário, e aí veio o convite. Aí eu aceitei. Então você é a cara da educação, você gosta. Mas por que educação, Andréia? Então, eu acho que a educação tem mais a ver comigo. Eu acho que ali a gente o que acontece? Eu falei assim que eu ia transformar alguns treinamentos. Porque educação é o quê? Não é só palestra. São treinamentos, são workshops. E aí a gente fez, sem querer sair muito da pergunta, Não, à vontade. mas a gente fez uma pesquisa de mercado
perguntando às pessoas o que elas queriam na educação. E elas falaram que elas não queriam só palestras, elas queriam mais mão na massa. Entendi. Entendeu? Elas queriam alguma coisa profissionalizante que ajudassem elas no ambiente de trabalho delas, entendeu? Então, aí assim, encheu meus olhos, porque eu queria dar treinamentos, eu queria dar workshops, eu queria fazer disso os produtos da educação. Entendi. Não só projetos, transformar isso em produtos, entendeu? Até porque, como voluntária da educação, eu imagino que você também tinha essas dores, né, Andréia? Sim, exatamente. Que eu falo assim, não, eu vou trazer o que eu preciso da educação, porque eu vou me beneficiar também, entendeu? Porque nada é de graça, né? Nossa, muito bom. E, Andréia, e hoje, qual que é o objetivo hoje? Qual que é a linha de trabalho? Você já começou a pincelar aqui, né? Mas qual que é o objetivo hoje da diretoria de educação, né? Então, a gente continua dando as palestras, mas o objetivo maior é oferecer treinamentos na área de gerenciamento de projetos e workshops. É exatamente isso, botar o pessoal para trabalhar, para botar a mão na massa, entendeu? Para a comunidade, oferecer para a comunidade o que ela vai usar no trabalho dela. Tanto é que a gente tem alguns treinamentos que a pessoa mesmo fala assim, ai, eu tô precisando, eu tenho amigos que falam, eu tô precisando muito de um treinamento de inteligência artificial. Entendi. Aí eu vou lá, gente, vamos procurar alguém para dar um treinamento de inteligência artificial, porque as pessoas estão querendo. Entendi. Então, assim, muitas vezes não surge eu oferecendo alguma coisa para a comunidade vem até mim e fala do que ela precisa e eu vou atrás daquilo para oferecer para a comunidade. Entendi. Nossa, aí também o que eu fico pensando é o seguinte, André, normalmente as pessoas que procuram, o que precisam são pessoas que são novas no mercado ou às vezes a pessoa já tem experiência, mas precisa aprender uma nova área. Exatamente. São os que estão saindo de um MBA, ou são os que estão querendo entrar no MBA de gerenciamento de projetos, e tem também aquelas pessoas mais velhas que já têm 20, 30 anos de mercado. Entendi. E eles falam, tô precisando me atualizar. A questão da IA. Eu tenho amigos que falavam, eu já tenho 30 anos de mercado, mas eu preciso me atualizar, eu preciso conhecer o que a inteligência artificial tem para me oferecer, o que a agilidade tem para me oferecer, entendeu? Então, assim, a gente oferecia muito o método tradicional, waterfall, e aí hoje as pessoas estão querendo se atualizar. Entendeu? Com certeza. Para não perder o espaço delas no mercado, quando são pessoas que têm mais experiência de mercado, não perder o espaço delas para uma pessoa que está começando agora. E Andréia, isso mostra que isso faz com que a diretoria ela seja sempre relevante, né? Sempre relevante, exatamente. Porque você imagina, você tá todo o tempo trabalhando com as dores das pessoas. Sim, exatamente. Eu lembro que quando eu estava como voluntária do preparatório, o Arthur, que ele era o diretor, ele falou assim, é você que movimenta o capítulo. Porque o preparatório para a certificação PMP, ele que tinha o maior público. As pessoas, elas precisam de se certificar. Um dia desse eu estava conversando até com uma pessoa que ela quer ser voluntária, ele falou assim, ele já é professor da UVV, já tem anos de mercado, entendeu? É um concursado da Petrobras. E ele falou assim, eu quero tirar a certificação só por ego, entendeu? Porque para mim isso não resolve não. Aí eu falei, às vezes pode não resolver para você, né? Que é um concursado, não vai perder seu emprego, né? Que já está ali estabilizado. Mas para uma pessoa que trabalha numa empresa privada, isso é muito importante. Principalmente porque
a certificação ela é válida no mundo todo. E hoje a gente está com essa questão do home office, as pessoas estão querendo se certificar para continuar trabalhando no Brasil para uma empresa estrangeira, ela tendo a certificação PMP e ganhando em dólar. Entendi. E a educação nunca é demais, né, André? Você nunca perde. Nunca perde. Então talvez ele ache que talvez ele não vai ganhar nada, mas, cara, sempre tem alguma coisa ali que você acumula de conhecimento. E assim, as coisas elas estão acontecendo muito rápido. É verdade. Entendeu? Então a gente não pode parar. A gente tem que estudar o tempo todo. Sabe? A gente tem que estar sempre correndo atrás, tá sempre buscando estar ali naquela linha de procurar ser um dos destaques naquilo que você faz. Sim. Entendeu? E é a educação que vai te trazer isso. Sim, com certeza. E é um diferencial no mercado, não é, André? Muito. É um diferencial. Entendeu? Se você tem o conhecimento, você não dá sua vaga para ninguém. Entendi, muito bom. Entendeu? Você tendo o seu conhecimento, assim, a sua experiência, ninguém pega a sua vaga. E André, hoje vocês estão quantos, assim, trabalhando com quantas pessoas? Na educação nós temos 12 voluntários. 12 voluntários. E assim, tem sempre alguém falando assim, eu tenho uma pessoa que quer trabalhar como voluntário, eu vou lá e pego a pessoa. Porque é muito trabalho. Imagino. Porque assim, a gente tem os projetos, mas tem os GPs daquele projeto. Mas o GP ele nunca trabalha sozinho. Não. Ele precisa de ajuda. Até porque é todo mundo voluntário mesmo, né, André? Então a gente precisa se apoiar, né? Exatamente. E assim, eu tô com um voluntário que ele nem é aqui do Espírito Santo. Olha só. Ele é do Rio. E ele falou assim, eu quero ser voluntário, mas eu posso? Eu falei, pode. Você vai ser o GP desse projeto. Você pode gerenciar, porque todas as nossas reuniões são online. Né? Então, toda a documentação vai por e-mail. Eu falei, você só precisa de alguém aqui para te ajudar. Porque se você precisar de alguma coisa presencial, a pessoa tá ali para te ajudar. Sim, Entendeu? Então, assim, pode ser de qualquer lugar. É verdade, né? Imagino. E a pessoa, o GP, ele sempre vai precisar daquela ajuda. André, fala um pouquinho dos projetos hoje, quais são alguns dos projetos que a educação está desenvolvendo? Então, a gente tem a escrita de projetos, que as pessoas confundem muito com o gerenciamento de projeto, não é a mesma coisa. Qual que é a diferença aí pra gente? Então, a escrita de projetos é você aprender a escrever o projeto para angariar recursos. Tipo uma startup, né? Que sai no edital, você tem que saber interpretar aquele edital e escrever o seu projeto. E Andréia, essa é uma dor, é uma dificuldade. Exatamente. Às vezes tem o recurso, tem ali, a empresa às vezes tem condições, e aí o problema está justamente submeter Exatamente. a documentação. Então esse É isso aí, Andréia. Então, esse treinamento aí a gente vai dar no mês que vem. Né? A gente tem a gerente de projeto, é até a Maranei, ela é uma investigadora da Polícia Civil, ela trabalha com projetos lá da Polícia Civil. Legal. Entendeu? E a gente ela que está gerenciando esse projeto. Então, ela vai dar a escrita de projetos, a gente vai dar o gerenciamento de riscos, que isso é muito importante. Às vezes a pessoa não sabe, como é que eu posso falar? Ela não conhece um risco, ela não sabe como é que ela vai estar num projeto e ver que aquilo é um risco para ela. Às vezes tem um risco conhecido, ela não sabe o que é um risco conhecido, um risco desconhecido, então tem que saber isso tudo. Entendeu? A gente tem o Agile Day. Ai, meu Deus! Eu não sabia que era da educação, que tava com educação, André. Sério? Da educação, desde o primeiro. Eu não lembrava disso. É porque às vezes a gente tá só no verbo, né? Mas a gente... O Agile Day ele vai ser em julho.
O Agile Day é o evento também, né? É o segundo evento um dos, né? Mas é o segundo evento, porque o primeiro, o mais importante, é o seminário, e depois vem o Agile Day. Então, é aquele evento que a gente fala o sábado todo sobre agilidade, a gente traz pessoas bem capacitadas da área, né? Capacitadas da área. E esse ano que a gente tem em mente é de trazer o pessoal só do Espírito Santo. Sensacional. Porque a gente tem muita gente capacitada aqui. Nossa, Andréia, primeiro eu gostaria de falar um adendo, fica aqui nesse capacitado, porque eu quero fazer um comentário sobre isso. Mas o podcast, o PMIS Talk, ele nasce no Agile. Você lembra disso, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro. A gente começou lá, fizemos uma série de podcast em tempo real. Sim. Você chegou a participar também, ser entrevistada? Não. Não chegou? Porque eu tava no fogo. Ah, tá. Então, a gente trouxe, fizemos em tempo real, as pessoas terminavam, vinham, nós gravávamos. Sim. E tivemos pessoas de peso. Exatamente. E com know-how incrível e com, gente, conteúdos riquíssimos, né, André? A gente, então, o PMIS Talk nasce lá. A gente, quando começou a sonhar com esse podcast semanal, né, ele nasce no Agile. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E quanto à questão do capacitado, a gente tem entrevistado pessoas aqui, Andréia, e claro, você também faz parte desse seleto grupo, mas a gente tem entrevistado pessoas aqui que a gente fica boca aberta, assim, do quanto que essas pessoas têm conhecimento. Às vezes acaba a entrevista aqui e a pessoa, ela continua assim, porque é tanto conhecimento e é nosso, é da nossa terra, entendeu? Convivências, porque o Espírito Santo tem suas peculiaridades, tem suas especificidades, né, André? Então, realmente, é muita gente boa que a gente tem. Então, o nosso objetivo esse ano é pegar palestrante só daqui. Entendeu? Dá oportunidade aqui, porque a gente tem mania de pegar fora. É, verdade. Mas esse ano vai ser a gente só pegar o pessoal daqui. Entendeu? Que eu acho que o pessoal daqui tem muita capacidade, é um pessoal muito rico. Com certeza. Entendeu? Não tem necessidade da gente procurar só. Eu acho que a gente já teve essas oportunidades, eu acho que agora é esse olhar para dentro. Olhar para dentro. E são pessoas, e essas pessoas, quando vêm aqui, a gente entrevistou a Vivi, a gente entrevistou a Renata, nós entrevistamos, né, vários profissionais já, e ele já fala assim, gente, eu tenho muito contato que poderia vir, que poderia falar, que poderia palestrar, gente que quer compartilhar o conhecimento, André. São pessoas certificadas exatamente. em agilidade, são pessoas que trabalham com agilidade. A gente vai ter, inclusive, um treinamento sobre agilidade. E aí eu vou chamar uma pessoa que é minha amiga, assim, super conceituada. Não. É gabaritada no assunto. Exato. Entendeu? Então, assim, que tira isso de letra. Eu já trabalhei com ela e aí ela me deu muito suporte. Eu falei, não, você tem que dar o treinamento para mim. E, Andréia, a gente tem muitas empresas capixabas de peso nacional e internacional que tem muito a compartilhar. Então, esses são profissionais que já atuam, já atuaram ou atuam nessas empresas que tem muito a ensinar também, né, Andréia? Sim, o que acontece? Até o dia, né, que a gente estava procurando, aí nós olhamos assim, a gente procurando no LinkedIn, né? Aí Será que é o que a gente já entrevistou? Quem que é? Ai, eu esqueci. O André? Qual o sobrenome? Qual que é o sobrenome dele, o Adriano, do André? Norbin? Ele. É ele. Ele é sensacional. Aí a gente veio aqui, tem essa pessoa que eu falei, gente, isso é voluntário da gente. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, nós temos voluntários capacitadíssimos. Exatamente. Entendeu? E ele deu, eu não sei se, eu acho que o dele vai vir depois, eu acho que esse podcast vai vir depois do dele. Mas o dele ele deu Andréia, ele deu lições, a gente conversou muito aqui, Adriano e eu. Ele tá ensinando coisas, né, Adriano, que, cara, a pessoa que assistir esse episódio, o empresário, ele ensina como colocar para pequeno, médio, e ele saiu daqui falando assim, não, e eu vou fazer tudo pro PMI de graça, vou ajudar. Cara, isso é incrível. E o que acontece? E a gente, assim, a gente tem o nosso nome a zelar, né? O PMI tem o nome dele a zelar.
Então, isso assim, o Findes já veio procurar a gente para a gente dar o treinamento de inteligência artificial para eles. Que legal. O Senac veio nos procurar para a gente dar o treinamento de agilidade para eles. Legal. Entendeu? A gente tem o projeto que a gente, Academics, que a gente leva o PMI para as universidades, para as faculdades, para falar sobre gerenciamento de projeto com eles. Por quê? Todo mundo faz gerenciamento de projetos, mas ninguém sabe que está fazendo gerenciamento de projetos. Entendeu? E tem gente que a gente fala, vocês conhecem o PMI? Não. Mas querem tirar a certificação. Entendi. Mas só que quem criou a certificação PMP foi o PMI. Entendi. Entendeu? Aí é esse trabalho mesmo de você levar o PMI para ponta, né? Exatamente. Vocês têm feito isso muito também, o Academics mesmo. Cara, tá indo dentro das universidades. E a intenção que a gente tem agora é para levar para fora de Vitória. A gente quer levar para Linhares. Hoje até eu estava falando com o gerente de projeto do Academics, né? Eu falei, a gente fez, o PMI fez o talk do agronegócio e deu super certo. Entendeu? Eu falei, aí ele falou, mas tem a FAESA lá em Linhares que é de agronomia. Acho que é agronomia. Ele falou, eu falei, então vamos levar para lá. Entendeu? Porque as pessoas trabalham com agro, mas elas não têm noção que elas estão gerenciando projetos, mas elas estão gerenciando projetos. E outra coisa, uma coisa é você falar de agro na capital, outra coisa é você falar de agro dentro da faculdade. No campo, você leva para o campo, né? Você vai para Ibatiba, você vai para Itapina, Pancas, né? São regiões. Isso. E assim, a gente tá com vontade de expandir. Sair daqui de Vitória, entendeu? Levar para fora, porque foi o que eu falei com ele. Eu falei, gente, o agricultor, o fazendeiro, a pessoa do agro, ele tem que saber que para ele fazer um planejamento, ele é o gerenciamento de projeto, ele tem que saber o custo, ele tem que saber o risco, ele tem que saber todo o tempo, tudo que o gerenciamento de projeto faz, entendeu? E foi muito, o talk de agro foi assim, enriquecedor. Nossa, a gente, eu não sou do agro, assim, diretamente não trabalho, na verdade, assim, eu atendo muito projeto de café e tal, acabo que eu identifico por isso, mas mais na área do marketing, só que foi de um conhecimento, a galera que foi, meu Deus. Você não viu ninguém indo embora antes da hora. Não, mas foi muito rico, Andréia, foi muito rico. Aquilo ali é uma pérola, mas isso, Andréia, o PMI ele entrega qualidade. Sim. Naquilo que se propõe, se as pessoas têm a oportunidade de acompanhar o PMI, elas não ficam desassistidas. O que acontece? Nós somos voluntários, mas nós somos voluntários capacitados. Verdade. Entendeu? Então, a gente quer passar o nosso conhecimento para frente. Verdade, André. Entendeu? A gente quer aprender, porque não é só porque eu gerencio o projeto há tanto tempo que eu não tenho mais nada que aprender, não. Eu quero aproveitar. Lógico. Não, mas André, imagina, André, o que eu, por exemplo, e eu vejo que muita gente que entra nova, né, assim, que tá entrando no gerenciamento de projeto, ela quer, eu quero sentar com o André, eu quero ouvir a experiência do André. E onde que você tem esse privilégio? Poxa, André já passou por tantos lugares. André, me conta, me fala como que é. Já aconteceu com tal coisa? Sim, a gente já passou por situações boas e situações ruins. Entendeu? A gente já passou por empresas que um cronograma, o cliente fala assim, tem que terminar em agosto. Mas você faz lá o cronograma, você fala assim, não, vai terminar em janeiro. Aí você pega lá o diretor da empresa e começa a marretar o cronograma. E fala, não, vai terminar em agosto, porque ele quer que... Aí você fala assim, caraca. O que eu vou fazer? Exatamente, entendeu? Aí você tem que ter jogo de cintura, você vai levando aqui. Sabe? É muito desafio. Aliás, são muitos desafios. Imagina. Agora, uma coisa veio na cabeça aqui, conversando com você é de TI. Nós temos uma diretoria de TI no PMI, mas você está na educação, você consegue conversar as áreas, ou você mais aprende? Como que é essa relação? Na educação? Na educação, porque você é de TI, né? Então, sim, você consegue trazer a experiência do trabalho profissional para dentro ali da diretoria? Como que é essa dinâmica?
Eu consigo porque eu gosto de conversar com pessoas. Não, a gente nem percebeu, André. Entendeu? Eu acho que eu tenho esse perfil, entendeu? Eu não sou aquele perfil da TI. E eu me relaciono bem com todo mundo. E com isso eu consigo trazer a pessoa para mim. Entendi. E eu consigo passar para ela o que ela precisa. Entendeu? Às vezes a gente dá um engasgado porque a gente também não sabe tudo, né? Não sabe, fala, peraí. Aí você, ô, fulano, vem cá, a pessoa, vem cá, explica para ela aí. Mas eu sei onde é que eu vou procurar, entendeu? Voltando só à certificação PMP, Claro. eu gosto de fazer um adendo. Claro. Aliás, uma analogia porque às vezes a pessoa não sabe o quanto é importante o PMP para o gerente de projeto. Aí eu faço a analogia seguinte: o PMP para o gerente do projeto, ele tá OAB para o advogado. Só que o PMP, ele é aceito no mundo todo. Então já mostra que ele é muito relevante, né? A relevância dele é global. Sim, é muito relevante. Entendeu? E vale a pena. Não é um investimento barato, né? Mas é um investimento que vale a pena. E principalmente para afiliado, existem também, né? Desconto. Desconto. Existe exatamente isso que eu queria falar com você. Benefícios para o filiado, né? Existe. Então, o filiado, ele vai ter direito a acessar todos os livros do PMI que tem na página do PMI. Então, assim, você não paga à toa, você tem que saber usar. Porque tem gente que fala assim, eu me filiei para nada. Não, você tem lá um número grande de informações no site. Você tem desconto a eventos, entendeu? O voluntário, ele tem desconto, mas o filiado, o desconto dele é maior, entendeu? Você tem desconto na prova, sabe? A prova, para quem não é filiado, acho que é $555, para filiado é 405. É um investimento grande, mas você tem um desconto aí. Então, assim, são muitos benefícios, entendeu? Para o filiado. Esses treinamentos, esses workshops que a gente dá, mão na massa, o filiado, ele tem um desconto. Entendi. E vocês trabalham muito, vocês incentivam muito para a certificação também, a educação, né, André? Claro, tá na veia de vocês, né? Sim, porque o que acontece? Aqui em Vitória, a gente já tem um número significativo, mas a gente quer aumentar. Entendeu? Muitas empresas, elas estão pedindo. Entendi. Né? Elas não pediam antes, mas agora elas estão pedindo. Entendeu? Se você entrar no LinkedIn e botar lá vaga para gestão de projetos, muitos vão pedir metodologia PMI. Olha só. Entendeu? Umas não pedem nem certificação, mas pedem o conhecimento na metodologia PMI. PMBOK. Entendeu? Então, é uma forma da pessoa se voluntariar e aprender com a gente sobre essa metodologia. Entendeu? Saber como é que a gente trabalha, saber ali o PMBOK. O PMBOK, ele tá sempre mudando, né? A edição dele tá sempre sendo atualizado. E hoje, o PMBOK, ele fala muito sobre pessoas, cuidar de pessoas. Dar valor ao cliente, né? Entregar valor ao cliente, mas também trabalhar com pessoas, né? Você tem que saber lidar. Com certeza, com certeza. Né? Tá muito mais humano isso hoje. E Andréia, você... qual legado, assim, que você gostaria de deixar, assim, na educação? Já pensou sobre isso? Então... Qual marca você gostaria de deixar? Hoje... Eu estava até pensando isso, porque teve um amigo que ele me perguntou assim, na sua área profissional, qual é seu sonho? Eu falei assim, ser reconhecida como a Andréia, entendeu? Quando alguém falar sobre alguma situação, a pessoa fala assim, é a Andréia, entendeu? Eu já consegui isso
de alguma forma, e eu fico muito orgulhosa disso, quando eu participei, eu fui a coordenadora de conteúdo do seminário da em 2021, ou 22, ou 22, não sei. Sabe? Então, assim, eu trabalhei tanto, eu entreguei tanto, eu briguei tanto, que a gente briga também. Com certeza, né? Fiquei sem dormir. Nossa. Mas as pessoas falaram, foi Andréia. Entendeu? Então, é isso que eu quero deixar aqui na diretoria de educação. É ter o meu nome reconhecido. Eu gosto Tem 8 anos que eu sou voluntária. Já tem uma estrada aí, né, Andréia? Sim, são 8 anos e eu gosto de trabalhar no PMI. Eu gosto. A gente às vezes tem uns aborrecimentos. Tanto é quando eu estava na coordenação lá de conteúdo, eu falava assim, ligava pro. O Arthur era presidente. Eu vou sair. Não, porque eu tô brigando, tá difícil. Não, Andréia, não sai, não. Pelo amor Não sai, não. Eu falei, não, eu vou largar isso tudo. Então, assim. Uma relação de amor e ódio, né? Uma relação de amor e ódio. Teve um dia que eu fiquei 24 horas sem dormir. Nossa. Nossa, porque a cabeça pegando fogo. Aí meu marido falava assim, se você entrar nesse negócio de novo, você vai ver. E tava lá você ano que vem de Tá novo. lá eu de novo, entendeu? Não dá, mas Andréia, a gente conversou aqui, até conversei com a Isa sobre isso. É porque, cara, nenhum lugar é 100% assim, não existe um lugar perfeito. Só de amor. Não tem isso. Não. E os contratempos, eles também nos desafiam, né? Então, no final das contas, você como gestor de projeto, pode falar. Não, eu falo assim, eu faço mais a gestão de conflito do que a gestão do projeto. Mas trabalhar com gente é isso. Nossa, às vezes um voluntário meu liga, Andréia, olha só, eu não vou trabalhar. Eu falei, não, peraí, calma, vamos sentar. Menina, então você fica ali com a pessoa, aí você vai lá na outra. Eu falei, gente, eu tô gerenciando conflito. Isso o tempo todo, entendeu? Quase uma terapeuta. Não é? É isso que a gente é. Mas é porque, no final das contas, são skills que o GP tem que ter, André. Não adianta, né? Tem que saber se comunicar, tem que saber lidar com... 80% do gerenciamento de projeto é comunicação. Você tem que saber se comunicar com os stakeholders, com o sponsor, e às vezes o temperamento de um patrocinador é muito diferente que o temperamento das partes interessadas, ou às vezes eles não se encaixam, eles brigam, você tem que estar ali equilibrando, entendeu? Ou com sua... com a pessoa... eu esqueci o nome que se dá. A pessoa especializada ali que vai te ajudar. Porque o que acontece? O gerente de projeto, ele pode gerenciar qualquer projeto, desde que tenha a equipe especializada. Porque quando você não souber... Por exemplo, eu sou de TI, não sou de automação, mas adoro gerenciar projetos de automação. E aí eu preciso ter uma equipe muito especializada para estar ali me suportando. E quando eu escuto alguma coisa, você faz cara de que tá entendendo, você vai lá, minha filha, me explica isso daqui. Então, é isso daí. O que é isso? Então, assim, você acaba aprendendo. E é isso também que eu recebo. É esse aprendizado, entendeu? Não estudei automação, mas eu aprendi o que é um PINS. O que é uma tag? E Andréia, e você percebe, né, que você falou uma coisa interessante. É a questão de que no PMI é esse aprendizado contínuo, melhoria contínua também, né? Melhoria contínua, é o tempo todo. O tempo todo você está aprendendo. Às vezes você escuta uma coisa igual do agro. Eu não trabalho com agro, mas ali... Eu fiquei muito chocado com o do agro. Eu aprendi. Eu só falei assim, não, eu vou porque eu tenho a intenção de abrir alguma coisa, algum negócio ligado, botar tecnologia no agro. Aí você vê que a menina lá da Kiara, ela falou, mas nem sempre a pessoa, né, aceita bem a tecnologia, né? Então, como é que eu vou convencer aquele agricultor de que ele precisa de uma tecnologia, ele não só na área administrativa, mas
Na roça. Na roça, é. Né? Eu não sei E ela até falou também, no campo, né? E ela até falou que às vezes até adere bem, porque às vezes facilita muitas vezes o processo, né? E às vezes foi interessante, de fato, assim, o quanto que ela compartilhou a experiência dela. Ela disse que às vezes tem resistência, às vezes adere bem. Mas em qualquer lugar a gente tem resistência. Eu qualquer gosto mudança. também. Eu já fui estagiária do TRT, e TRT tem aquele pessoal que está quase aposentando, que você chega lá e eles não querem saber de você. Quando vê, principalmente quando é mulher, lá vem. Entendeu? Aí você resolve o problema da pessoa, depois a pessoa só quer você. Entendi. Então, só aquele processo do convencimento, porque você é novo, né? Então, normalmente tem um preconceito. A gente tem que ter jogo de cintura. Esse jogo de cintura. E qualquer mudança, ela tem resistência em qualquer empresa. Entendi. Ele fala que ele não quer, ele não vai mudar, ele não quer largar o waterfall tradicional para trabalhar com agilidade, que isso é moda. Entendi. Pra que isso? Então, você tem que fazer um trabalho ali com aquela pessoa. E a gente... Você vê, aqui no PMI nós temos vários voluntários de várias equipes que trabalham em várias empresas e a gente consegue extrair conhecimento de cada um, entendeu? Até de quem é novo, mas tem uma experiência ali que pode trazer. Eu gosto sempre de compartilhar a experiência, porque eu sou da comunicação, né? Eu fujo um pouco, assim, do escopo, porque normalmente você vê muito engenheiro, né? Muita gente da área administrativa, TI, e de repente brota um jornalista lá, né? Tipo, é bem aleatório. Mas foi interessante, porque no dia do planejamento que a gente teve no início do ano, eu fui falar sobre comunicação e tal. E eu vi que as pessoas estavam abertas. Parece que eu estava falando uma coisa que era diferente para as pessoas, né? E aí eu achei legal, porque, de fato, assim, eu não sei muito sobre gerenciamento de projeto, mas sobre comunicação eu consigo contribuir. E você viu que as sugestões que as pessoas deram lá... Você que falou comunicação que não trabalha, não. Isso, e porque passa pela comunicação. Exatamente. E aí, tanto é que junto com o Léo, né, nosso diretor, a gente reestruturou a comunicação para falar assim, Léo, a comunicação, ela precisa ser parceira das diretorias. A gente precisa se antecipar às diretorias. Exato. Então, eu já sei que tem um Agile em julho, né? Em julho. Então, ali por maio, abril, maio, você já começa a cutucar o André ali. André, e aí, como é que vai ser? Propaganda, a gente está só dependendo do TAP ser aprovado, porque a gente só pode fazer depois que o TAP... o que é o TAP? Termo de abertura do projeto. Exatamente. Né? Para quem não sabe, mas então a gente só pode começar a trabalhar depois dele aprovado. E até... assim, eu trabalho muito tempo com um projeto, eu já escrevi vários TAPs que foram totalmente diferentes do que o TAP do PMI. É mesmo, tem gente que sente, né, essa diferença mesmo. Então, assim, é mais um aprendizado. Entendi. Andréia, e além da educação, eu acho que a diretoria de educação, ela molda a cultura ali do PMI também, né? É você trabalhar com a cultura institucional também, né? Porque tudo que você traz, de alguma forma, precisa estar dialogando com os princípios do PMI, né? Sim, exatamente. A gente, igual planejamento estratégico, né? Vem... os projetos, a estratégia do PMI Global, né? E a gente tem que seguir o que o PMI Global quer, mas a gente também pode colocar outros projetos desde que esteja alinhados ali, né? Com o global. A gente tem que fazer aqueles que o global tá falando que a gente tem que fazer, né, que são metas que a gente tem. Aí eu falei, gente, metas, eu não gosto de trabalhar com metas, mas a gente tem que trabalhar. A gente nem faz tudo que gosta, né? Não, mas faz parte. Exatamente. Mas aí a gente pode também inserir os nossos projetos. É verdade. Tanto é que o podcast mesmo, ele nasce como algo nosso mesmo, exatamente, né? Deu super certo. E deu super certo. Graças a Deus. Andréia, o papo tá bom, eu tô muito feliz de conversar com você, mas tudo também. Que é bom dura pouco. Dura. Dura o suficiente pra gente querer mais um pouco, Andréia. Dura o suficiente pra, né? Eu queria saber de você, Andréia,
isso, assim, né? As lições aprendidas. Gente, o André, eu falei lições aprendidas agora, e eu não posso deixar de dizer que a Andréia é que fazia os quadros do podcast antes, quando era só áudio, Andréia. Você lembra que sim. Gente, pra você que ouvia, é do Velho Testamento, que ouvia o podcast quando era só áudio. Eu trabalhando, viajando, trabalhando. E mandando áudio. Mandar áudio. Andréia fazia o quadro, justamente, o Lições Aprendidas. Verdade. Que era sobre... a gente tinha quadros quando era só áudio, falando sobre, justamente, educação. E que riqueza! Então, você que é do Velho Testamento, agora tu tá vendo a face de Andréia agora aqui. André Santesi com a gente. André, pra gente ir caminhando pro final, né? Assim, o que a gente pode esperar da educação esse ano? Você sabe que jornalista ele gosta de furo de reportagem, né? Então, quando a gente consegue uma coisa nova ali, a gente tá gostando. Então, O que a gente pode esperar pro ano aí? Pois é, a gente tem muita mão na massa. Você já falou do Agile. Do Agile, do Academics, da escrita de projetos. Temos um Mentory, que a gente está com a parceria com a Carla de Portugal. Olha que maravilha. Né? Ela vai ser uma das mentoras também, a Patrícia Dondoni, que é a gerente do projeto. O TAP dela tá para ser aprovado e aí já vai começar também. Temos lá o treinamento de inteligência artificial. Ah, é verdade. Com o André lá, né? O André já fez super essa propaganda, Aqui, menina. mas ele não sabe ainda não. Tá? Ai, não sabe isso isso daí? daí? Ai, meu Deus do céu. Então, André, se você tá... Olha a fofoca. Mas você sabe que ele tá muito empolgado, André. Ele tá super disposto. Então, Acho a gente isso legal. tem isso. A gente vai ter também um treinamento de gestão de projetos. Legal. Porque tem gente que quer aprender, não sabe ainda gestão de projetos, né? Sou eu, gente. Eu tô nesse lugar aí, André. Isso é pra mim, André. Pois é. É porque normalmente no dia a dia não é muito... Assim, eu costumo dizer que tudo tem gestão de projetos. É que às vezes não tem esse nome onde eu tô, na minha área. Mas é gestão de projetos. É gestão de projetos. Tanto que quando eu a gente entrega a newsletter, porque a André também assina a newsletter. Gente, a André tá em... É sério, é arroz de festa. A André tá em tudo. Tudo aparece. Ela escreve pra newsletter, ela participou do podcast. Então, assim, tudo tem gerenciamento de projeto e às vezes tem outro nome. Então, quando eu entreguei o podcast e a newsletter, eu lembro que o Rafael falou no passado pra mim assim: ué, e você ainda diz que você não sabe o que é ser o gerente de projeto. Eu falei, bom, é porque eu conheci com outro nome. Exatamente. Mas no final, assim, eu tenho muita vontade, assim, de entrar cada vez mais nesse universo, porque eu vejo vocês falando assim, vocês conseguem contornar muitas situações. Nossa, é isso mesmo. A gente, porque todo mundo fala assim, nossa, você é gerente de projeto, mas não sabe o que a gente passa nos bastidores. Esses contornos, né, que a gente dá, é muita coisa. Imagino. E às vezes a gente se indispõe com a pessoa da nossa equipe, com o nosso técnico. Faz parte. Que eu falo isso até lá do meu trabalho, que eu falo assim, vem cá, vocês estão fazendo a coisa e eu nem estou sabendo. E o diretor quer o cronograma, como é que eu vou passar o cronograma, sendo que eu nem sei o que está acontecendo? Entendeu? Então aí você começa a brigar porque a pessoa não quer te passar informação. Entendi. Isso são os gerenciamentos de conflitos que a gente veio falando. E é que o GP não é só glamour, né? Na verdade, assim, é difícil. O GP, ele muitas vezes é o cara que menos aparece, né, Andréia? E é o que mais leva bucha. Eu imagino. O GP, porque tem que ter alguém, tem que assinar aquilo ali. Exatamente. Eu falo, ou o GP, ele tá ali entre o cliente e o técnico. Ele que leva a porrada, porque essa porrada aqui não pode chegar até no técnico, porque senão o técnico para de trabalhar. E quem entrega é o técnico, entendeu? Tanto é que eu falo assim, entre o diretor e o técnico, você vai ficar do lado de quem? Do técnico, porque o diretor não vai entregar nada, quem vai entregar é o técnico. Quem vai fazer o seu projeto andar é o técnico, entendeu? Então dá valor a ele. Eu vejo muito que às vezes é uma área assim que você fica muito no bastidor, mas no final das contas você responde por ele, não adianta, não tem jeito, né? Você leva porrada. Mas, Andréia, a gente vai finalizar agora, mas para finalizar eu queria que você deixasse a sua mensagem, o que você deixaria, né? Faz seu convite, você que gosta de levar voluntários para sua diretoria, esse é o seu momento, essa é a sua deixa. Então, eu
eu gostaria assim que as pessoas viessem, se voluntariassem. É uma coisa, não é trabalhar de graça, tá, gente? A gente trabalha na intenção de algo, que algo de bom reverta com esse voluntariado. É o conhecimento, é o network que a gente fica desempregada, um começa a ajudar o outro, entendeu? Para arrumar um emprego, para, sabe, para aquela pessoa, a gente fala, gente, a pessoa tá desempregada, a gente tem que arrumar alguma coisa para ela. As empresas vêm até a gente falando, eu preciso de um gerente de projeto assim, coisa e tal. As pessoas nos procuram querendo o profissional, recomendação, querendo um profissional. E aí a gente fala, ó, fulano tá desempregado, vamos indicar ele. Então, assim, é muito enriquecedor você ser voluntário. É verdade. Entendeu? Você ser filiado, você tirar a certificação, nada se perde. Tudo se ganha. Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI. É isso aí. E assim, André, eu te agradeço por topar essa entrevista, dedicar o seu tempo para vir aqui com a gente. Fiquei com medo, mas foi. Foi demais. Inclusive, eu tô precisando de um treinamento de oratória. Ai, meu Deus. Então, eu acho que eu vou trazer para a diretoria um treinamento de oratória. Entendeu? Ai, porque a gente é interesseiro. Você sabe que a nossa amizade, você pode pedir, você pode impor, você pode mandar, tamo junto. Aí eu vou falar para você o que eu falei para Isa. Coloco aqui esse espaço à disposição da sua diretoria. Você sabe que a gente é parceiro mesmo, a comunicação. Eu sei que o Léo também, nosso diretor, ele coloca a comunicação e a gente coloca o espaço do podcast à disposição. Eu quero trazer os meus GPs aqui, né? Super! Porque a gente tá aqui para alavancar o povo, Super! Né? A ideia é justamente essa. A gente conversa muito com o Adriano, né? De poder promover o próprio PMI e os projetos através dessa plataforma. Sim, porque eu falo, assim, o que eu desejo como projeto, mas eu também deixo na mão deles trazerem os projetos para mim. E ninguém melhor do que eles para falar qual é o projeto deles. A execução, a experiência, os perrengues. Não. Andréia, mas obrigado mais uma vez. E eu quero também agradecer a você que está aí do outro lado nos acompanhando em mais esse episódio. Você pode acompanhar pelo Spotify e pelo YouTube do PMI S-Talk. No Spotify e no YouTube oficial, o canal oficial do PMI. Você também pode nos procurar para ser um voluntário e um filiado. E também você sempre será muito bem-vindo. Mande sugestão, comentário, interaja nas nossas redes, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. A gente está disponível para te ouvir, te receber, te abraçar, dialogar com você. Obrigado mais uma vez, a gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau. E é só me convidar que eu vou. Sempre.